Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 10 de novembro de 2025. Nesse horário das 18h30, nós realizamos aqui a nossa palestra pública das segundas-feiras, não é? Na noite de hoje, nós vamos estudar esta obra, Convites da Vida, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E o capítulo responsável, o capítulo da noite de hoje, é o capítulo 5, Convite à Calma. Quem é que aqui tem algum problema relacionado à calma? Somos todos tranquilos, calmos, né? Então, vamos ver o que Joana de Ângeles traz para a gente. Quem vai fazer o nosso estudo da noite hoje é a nossa irmã Denise Fernandes, Oliveira, Denise, né, de Oliveira Fernandes, né? Então, a Denise é trabalhadora do Cefa, vice-presidente do Cefa, e ela que vai conversar com a gente sobre calma, porque a Denise é a rainha da calma, tranquilidade, plena, total. Não havia pessoa melhor para falar desse tema, né? Eu jamais poderia, mas a Denise caiu como uma luva, tranquila, tranquila, tranquilidade total. Mas antes de sentirmos essa chama de calma que vem da Denise para todos nós, né, nos contagiando, vamos ouvir a nossa irmã Carmen de Matos, que vai fazer a leitura de preparo e a prece. Carmen, a palavra está com você, que a Tá Carmen bom. também parenta ser muito calma. Eu estou precisando dessa palestra mesmo. Então, gente, a nossa prece aqui é desse livro aqui, Correio Fraterno, de Francisco Cândido Xavier. E a lição aberta, a lição 28, diz assim: o título é um poema, um pequeno poema. É e será. Aí ele diz assim, Casimiro Cunha. Meu amigo, em cada golpe da luta que nos reclama, a divisa em toda parte é sempre perdoa e ama. Perante qualquer assalto do mundo que nos magoa, a legenda a cada dia será sempre ama e perdoa. À frente de toda injúria, em forma de pedra e lama, a fórmula do caminho é sempre perdoa e ama. Em toda dificuldade, na fé que nos abençoa, a senha no amor do Cristo será sempre ama e perdoa. Então, amigos, aqui a lição está aí, cheia de recados para nós: acalma, amar, perdoar. Então, amigos, aqui estamos mais uma vez, aqui na casa de Francisco, com muita gratidão em nossos corações para mais um estudo, para mais uma reflexão. Abençoe nossa amiga Denise, que ela vai nos trazer as dicas e como a gente consegue essa calma que todos nós estamos sedentos e necessitados. Então, amigos, abençoe a todos nós aqui presentes, aqueles também que estão no plano espiritual, que também necessitam dessas lições, que todos possam aproveitar muito esse momento, esses minutos de muita sabedoria, de muita lição para nós todos aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos passar a palavra aqui para a nossa irmã Denise, que vai nos ensinar como manter a calma. Denise, a palavra é para você. Boa noite a todos. Obrigada, Rose. Primeiro, eu vou dar um adendo, né? Quando me foi dado essa tarefa, minha primeira reação qual foi? Perder a calma. Como assim? Eu vou dar uma palestra, né? Primeiro foi perder a calma, ficar nervosa e ficar igual baratinha tonta. Depois, gente, bom, se deu, me foi dado, é meu, né? Foi oferecido assim de bandeja, é meu. Então vamos em frente, vamos com muita calma para poder
acessar esse conteúdo, fazer as reflexões da melhor forma possível. Porque não adianta ficar nervoso. Porque o que que acontece quando a gente não tem calma? As coisas não andam do jeito certo. As coisas se desviam, né? Então vamos começar por falar o que é calma para Joana de Ângeles. Ela diz assim, lá no quinto parágrafo: calma significa segurança de fé, traduzindo certeza sobre a justiça divina. Então, isso que ela nos diz é o que a gente tem que assimilar. A gente vai refletir e vai assimilar. Vamos lá. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, Jesus nos recomenda: não vos atormenteis pelo dia do amanhã. A cada dia já basta o seu mal. O que que Jesus quis dizer isso? Esse recado de Jesus é em prol da paciência e da calma. Se formos pacientes, não nos importa o dia de amanhã, porque estaremos conscientes de que o dia de amanhã não será outra coisa senão a consequência do dia de hoje, certo? Então, não nos vale sofrer pelo dia de amanhã. O que é que nós devemos fazer? Viver bem o dia de amanhã, o dia de hoje, para ele refletir no dia de amanhã. No dia de hoje, nós plasmamos o amanhã, nós plasmamos o futuro. Então, quando ele fala no dia de hoje, é um momento, quando Jesus nos fala, esse é um momento presente. É porque sempre estamos ansiosos, sempre estamos nervosos, sempre estamos querendo preparar o dia de amanhã, mas de forma atabalhoada. Nesse afã, nesse nervosismo, pensando sempre o que que eu vou comer amanhã, o que que eu vou vestir amanhã. Não é isso que ele nos fala? Mas o que ele nos diz? Que Deus alimenta as aves. Elas não colhem nem plantam, né? E essa preocupação extremada, esse nervosismo, essa falta de calma do homem faz com que ele atropele o curso natural das coisas. Faz com que o homem não tenha compreensão do tempo do Senhor, do tempo de Deus. Por que que ele não tem essa compreensão? Porque ele quer viver sempre o mais e o mais. Ele quer resolver hoje algo que é consequência de hoje. Como é que ele vai resolver já o amanhã, se ele não viveu hoje de forma tranquila, de forma calma? Continuemos. Então, o mais importante é que aprendamos a sermos calmos. Vamos tentar aprender. Vamos fazer um esforço agora para aprender a ser calmo, de acordo com Raul Teixeira, que foi uma das fontes da minha pesquisa, Meimei, Arthur Valadares, eu fui pesquisando. Foi o que cada um tem que dizer, o que eles nos direciona o pensamento para que a gente possa realmente introjetar esse conhecimento, né? Apreender realmente. É um trabalho
né? Esse aprender a ser calmo é um trabalho que leva tempo e exige o nosso esforço pelo autoconhecimento, a fim de que verifiquemos as áreas mais sensíveis da nossa personalidade, onde qualquer outro contato mais áspero, mais espetoso, vamos dizer assim, né? Qualquer outro contato que tenham com a gente faz logo o quê? Quando a gente recebe uma palavra mais áspera, mais assintosa, a gente reage logo. E reage de forma negativa, né? Então, qualquer contato, nós podemos nos explodir. A gente se aborrece por uma coisa, foi o que aconteceu comigo. Então, a lição de hoje é realmente algo muito importante e foi realmente algo que a gente deve refletir bastante nas nossas atitudes. A gente, algum tempo um pequeno tempo de caminhada na doutrina espírita, alguns conhecimentos a gente já sabe que já absorveu, mas o que acontece na prática? O que acontece na prática? É a nossa reação, primeiro, né? Então, a gente se explode, a gente atormenta o outro por falta de calma. A calma é um estado de autocontrole que o indivíduo exerce sobre si mesmo. Porque a gente sabe que a gente não é calmo. Como é que você vai, pelo menos, controlar o seu eu, né? A gente só vai adquirir a calma quando a gente consegue controlar. Um dia um pouco mais, um dia um pouco menos. Mas a gente tem que continuar no esforço. Para você aprender a se controlar, você precisa primeiro se conhecer. Ah, não, eu sou extremamente calma. Que isso? Não faço nada que não seja com calma. Será mesmo? Essa pessoa não se conhece. Mas aquele que fala assim, ah, eu não tenho calma para nada. Eu faço, saio fazendo as coisas, me dá vontade, eu vou fazendo, eu meto os pés pelas mãos, mas eu vou fazendo porque eu quero resolver. Esses já se conhecem. Então, não é nem um extremo da gente ser apático. Ah, a pessoa é calma, mas a pessoa é aquele marasmo, não sai daquilo. Não é calma, é apatia, é preguiça, né? É aquela pessoa que gosta de ficar sempre recostada em alguma coisa. A gente tem que aprender a separar, a definir o que é uma coisa e o que é outra. E também aquela pessoa que sai no afã para resolver logo, que quer resolver, pode não ser uma pessoa extremamente destrambelhada, vamos dizer assim. Mas pode ser uma pessoa que seja ativa, proativa. Ela já calcula antes. Bom, eu tenho que resolver isso, isso e aquilo. É desse jeito. Então eu vou lá e faço. Resolvo. É diferente, né? Então essa pessoa já tem uma calma, porque ele organiza seu pensamento. Essa pessoa organiza a sua vida e vai resolvendo as coisas de acordo com os problemas que vão aparecendo, né? Então, são pessoas proativas. Então, a gente realmente precisa se conhecer para saber em que pé que você está, de que forma você tem reagido a certas coisas que acontecem. Bom, a calma é consequência do estado de confiança. Na medida que temos confiança em nós, né, nas instituições, nas coisas
Então, de acordo que a gente tem essa confiança, é que a gente vai adquirir calma. Mas sabemos que tudo vai acontecer no tempo certo. Você tem confiança naquela instituição? O SUS, por exemplo, eu tenho confiança no SUS. Eu acredito no SUS. Eu luto dentro do possível pelo SUS. Então eu fico assim, um pouquinho irritada quando alguém fala mal do SUS, porque em muitos outros países a gente sabe que a saúde é completamente do povo, é completamente abandonada, a pessoa fica à mercê. Se tem dinheiro, cuida. Se não tem dinheiro, haja vista que a gente, alguns episódios de algumas, como se fala? Algo que acontece a tempo e a hora que eles gravam e mandam. Não é nada, é ao vivo, né? É igual um Big Brother. Isso. A mulher descobre que ela estava grávida, já tendo as contrações para ter o bebê, porque não teve o acompanhamento, porque a saúde é muito cara e não consegue dar conta de passar mal e ir correndo para o médico como a gente faz aqui. Passou mal, vai para a UPA. Eu sei que na França também tem um bom sistema de saúde. Então, é isso. A gente precisa ter confiança nas instituições, nas coisas, em outras pessoas e principalmente confiança em Deus. Quando a gente tem confiança e sabe que aquilo é certo, é seguro, você adquire calma na hora de resolver certos problemas, não é mesmo? É quando você tem um problema que você simplesmente se acha incapaz de resolver. Você está muito estressada com aquilo. Primeiro, a gente dá uma palavrinha lá com o nosso Pai Celestial, né? A gente vai conversar com Deus, pedir ajuda, né? E normalmente a gente pede, quando a gente está muito problemática, a gente pede de forma fervorosa, mas apavorada, simplesmente pela sombra do problema que é refletido em nós. Então, a gente, quando tem confiança em Deus, a gente sabe que tudo vai acontecer no tempo certo. É essa confiança que a gente tem que ter em Deus. É essa confiança que a gente precisa ter para resolver os nossos pequeninos problemas. Porque se tivermos essa confiança e a calma para resolvermos os pequenos problemas, teremos também calma e confiança para resolver os grandes problemas. Porque a gente mora no planeta de provas e expiações. A gente não veio aqui para passear, a gente veio aqui para resolver problemas. Então, há problemas de todos os níveis, de todos os matizes, né? E tem gente que diz assim: ai, então eu perdi a calma, perdi a paciência. Não, essa pessoa não perdeu, né? Não perdeu porque calma e paciência são virtudes que estão entronizadas na gente. Para a gente ter, tem que estar entronizado. Não é isso? Então você não vai perder uma coisa que você não tem. Se você perder, porque realmente você não tem, então você não perdeu. Não conquistou, né? Como é que vai perder? Quando falamos que perdemos alguma coisa, né? A paciência e a calma, a gente está simplesmente estabelecendo que a gente nunca foi calmo, nunca foi paciente, né? Porque a calma e a paciência não eram atributos ainda da nossa personalidade. Não eram virtudes que a gente conquistou e não eram, então, não pertenciam, não eram atributos que nos pertencessem, né? No livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 14, sob o título A Melodia do Silêncio,
Meimei, né? Vocês sabem como, Chico Xavier recebia lá na, na casa espírita que ele trabalhava, as mensagens de Meimei, né? Muitas mensagens de outros espíritos também. Então, o que aconteceu nesse livro no final das reuniões, sempre vinha um espírito para dar uma conversa, uma palavra, uma mensagem edificante. Então, o que eles faziam naquela época? Era a época do gravador, né? Gravava-se, e ao final de não sei quanto tempo eles resolveram publicar. Então, esse livro de Instruções Psicofônicas são mensagens trazidas pelos espíritos após as reuniões que eles tinham. E Meimei traz essa mensagem chamada A Melodia do Silêncio, e ela começa assim: repara a melodia do silêncio nas criações divinas. A letrinha está pequenininha e ali está no lápis. Então ela começa: repara a melodia do silêncio nas criações divinas. No céu, tudo é harmonia, sem ostentação de força. O sol brilhando sem ruído. Os mundos em movimento, sem desordem. As constelações refulgindo, sem ofuscar-nos. E na terra, tudo assinala a música do silêncio, exaltando o amor infinito de Deus. A semente germinando sem bulício. A árvore ferida preparando sem revolta o fruto que te alimenta. A água que hoje se oculta no coração da fonte para descendentar-te amanhã. O metal que se deixa plasmar no fogo vivo para ser-te mais útil. O vaso que te obedece sem refutar-te as ordens. Que palavras articuladas lhes definiriam a grandeza? É por isso que o Senhor também nos socorre, através das circunstâncias que não falam, por intermédio do tempo, o sábio mudo. Tudo tem seu tempo, né? Não quebres a melodia do silêncio, onde a tua frase soaria em desacordo com a lei de amor que nos governa o caminho. Admira cada estrela na luz que lhe é própria. Aproveita cada ribeiro em seu nível. Estende os braços a cada criatura dentro da verdade que lhe corresponde à compreensão. E vou dar uma adendo aqui, vou dar uma paradinha. Vamos refletir. Estende os braços a cada criatura dentro da verdade que lhe corresponde à compreensão. Não queiramos que a pessoa absorva uma mensagem que ela não tem o entendimento. Então, a cada um que a gente se relaciona, é a verdade de acordo que a pessoa tem a compreensão para entender, né? Não queiramos ensinar física quântica a uma criança de 3 anos. Então, é tudo no seu tempo, tudo de acordo. E que ela fala, a gente vai estender os braços, que ela está falando do silêncio. Então, o estender o braço ao outro também é em silêncio. O que que Jesus falou? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita. É o silêncio da compreensão. E ela continua aqui. Discute aprendendo. Mas porque desejas aprender, não precisas ferir. Fala auxiliando, mas não te antecipes ao juízo superior, veiculando o verbo à maneira do azorrague inconsciente e impiedoso.
Não saiba a tua mão esquerda o que deu à direita, disse-nos o Senhor. Auxilia sem barulho onde passes. Recorda a ilimitada paciência do Pai Celestial para com as nossas próprias faltas. E ajudemos, sem alarde, ao companheiro da romagem terrestre, que muitas vezes apenas aguarda o socorro de nosso silêncio, a fim de elevar-se à comunhão com Deus. Meimei. Então, observem os verbos que ela usa. Repara, admira, aproveita, estende, discute, auxilia, recorda. Tudo no imperativo. Por quê? Porque é imperioso para nós fazermos o agora, o hoje. Ter calma hoje e plantar hoje o dia de amanhã. Por muitas e muitas vezes, o silêncio fala mais que mil palavras. Aí eu lembrei do Haroldo Dutra Dias, eu gosto muito dele, quando ele fala que Madre Teresa de Calcutá, uma vez, foi perguntada por um jornalista, foi entrevistada por um jornalista, e ele pergunta assim: o que a senhora fala com Deus quando ora? Eu acho muito engraçado essa parte. E ela diz assim: não falo nada, só escuto. O jornalista continua: e o que diz Deus à senhora? E ela responde: não diz nada, só escuta. É, então, o silêncio que a gente deve acolher, as palavras de Deus para nós, porque eles nos conhecem, né? Em silêncio a gente pode agir. Como diz Francisco de Assis, é, eu só uso o evangelho. Ih, gente, perdi agora a frase. Ele diz assim: se necessário, utilize palavras. Então, você tem que ensinar o evangelho pelas ações. Não é necessário o palavrório, né? A gente usa as palavras, recordando todos esses textos desses irmãos que nos trouxeram todas essas mensagens, para que a gente aproveite e apreenda, para colocarmos em nossas ações todos esses exemplos que o nosso mestre nos trouxe. Então, eles vêm nos relembrar, esclarecer tudo que nós devemos fazer. Então, essa é muito linda, essa melodia do silêncio, porque a gente não precisa, para resolver coisas, falar o tempo inteiro, não é? E a calma e a paciência a gente aprende nas pequenas coisas. É, lembramos também de uma fala do Gesiel, que é um personagem do livro Paulo e Estevão. Gesiel é Estevão antes da mudança toda dele, né? Antes de tudo acontecer com ele. Quem tiver oportunidade de ler esse livro é maravilhoso. Nós aprendemos muito, muito. E Gesiel diz assim, a gente, eu não lembro que capítulo que é. Aí seria exigir muito da minha memória. Ele fala assim: Deus opera em silêncio. Ele não concorre com as vaidades da criatura. É uma frase, eu não lembro, você lembra, Rose, que ele fala isso?
Porque eu acho que é quando ele conversa com o pai dele, que o pai dele está reclamando muito de tudo que os romanos fizeram, de todas as coisas que tiraram dele, e ele vai lá recorrer à justiça romana e acaba ficando pior do que estava antes. E nisso, Gesiel é preso, a irmã é afastada também, levada para servir a outras pessoas, e eles perdem tudo. Então, ele fala com o pai. Eu acho que é isso sim. Deus opera em silêncio, não concorre com as vaidades da criatura. Porque Deus prefere o caminho do silêncio. Jesus nos ensina a orar, né? No Sermão do Monte, ele nos ensina a orar. O que que Jesus nos recomenda? Que para conversarmos com Deus, nós devemos entrar no nosso quarto interior, cerrarmos a porta e conversarmos com Ele em segredo. Ele nos ouve em segredo e nós o ouvimos em segredo. Né? Por isso que eu lembrei de Madre Teresa de Calcutá. Que segredo é esse? Esse segredo não é mais do que o segredo do silêncio. É uma linguagem inarticulada que a gente estabelece com o Pai. Essa conexão entre o Criador e a criatura. Esse diálogo entre pai e filho é feito sob uma linguagem muito particular, muito individual, muito específica. E é isso que cabe a cada um de nós buscar. Esse é o objetivo do ato de orar, do ato de meditar, de mergulharmos bem fundo dentro de nós mesmos e estabelecermos essa conexão com o Pai Criador. Como realizar esse ato com a mente atormentada? Aí tá. A gente precisa entrar em comunhão com Deus para que Ele, em silêncio, nos oriente a caminhada. Se você estiver com a mente atormentada, você vai conseguir entrar em conexão com Deus? Se você não tiver a calma, a paciência de esperar que os desígnios divinos se transcorram naturalmente dentro do tempo que terá, porque não adianta a nossa ansiedade, não adianta o nosso querer. O nosso querer adianta sim, quando a gente quer uma coisa, pede e nos é concedido. Aí a gente precisa fazer a nossa parte, a gente tem que querer. Como Jesus disse, né? Uma vontade do tamanho de um grãozinho de mostarda. Aí sim. Mas se é algo que não nos compete, é, decidir resolver, que nós temos que esperar o tempo do Senhor, então temos que estarmos calmos para entrarmos em contato com Ele, não é isso? Como a gente realiza esse ato com a mente atormentada? Por quê? Porque vivemos atribulados. Se vivemos atribulados, correndo atrás do dia de amanhã, de forma frenética, sem parar para dar aquela refletida, querendo resolver a todo custo, de qualquer jeito, e de forma atabalhoada, como é que a gente vai entrar nesse contato com o Senhor? Então, a gente precisa aprender a contemplar a natureza para percebermos e aprofundarmos nossa relação com o Pai.
Não é isso? Quer coisa mais gostosa do que fazer uma prece em frente? Eu vou falar no meu caso aqui, em Petrópolis, de frente para as Montanhas Verdes. Tem algumas casas para lado de lá, mas para lado de cá tem bastante montanha, bastante floresta. Você sentar na varanda de manhãzinha ainda com aquela brisa mais fria, ainda com aquela neblina, observar aquele verde, aquele céu azul através da neblina. Nossa, não tem como você não se ligar a Deus, porque Deus está em tudo, em todas as coisas. Então, se você para e contempla a natureza, com certeza essa ligação vai acontecer entre você e Deus. Você observa as mínimas coisas, uma formiguinha caminhando num galho de roseira, né? Uma gotinha que escorre pelas folhas e cai. Nas formas dos frutos, nas cores e perfumes das flores. Na natureza humana, ao olhar uma criança e escutar aquele sorriso cativante, espontâneo. Em olhar dentro dos olhos do amigo e escutar. Fique firme, eu estou aqui com você. É onde está Deus, em todas as coisas. Então, para fazer essa conexão com o Pai, a gente precisa de silêncio, de recolhimento, de meditação, de reflexão. Esses são os elementos que estão diretamente ligados com a percepção da alma, que sente crescer as suas potências psíquicas, a sua capacidade de apreensão da lei divina e do próprio Criador. Então, quando você percebe o Senhor, compreende suas leis, acaba entrando em contato com as suas próprias potências e nessa ampliação das potências você encontra o nosso Pai. E cada um tem um jeito específico, uma linguagem inarticulada, uma linguagem própria, como se fossem os códigos que você se relaciona com o Pai. É importante buscarmos essa melodia que nos diz, Meimei, essa melodia do silêncio, cultivar a prece, cultivar a meditação, o estudo, para a gente ampliar ainda mais essa nossa capacidade de percepção do Criador, da sua obra, criando confiança e fé no Criador, gerando assim essa calma que necessitamos para gerenciar da melhor forma possível o nosso livre-arbítrio, para poder tomarmos as melhores decisões em nossas vidas. Que decisões tomaremos se formos resolver atabalhoadamente os nossos problemas? Podemos nos arrepender mais tarde, né? Podemos nos arrepender pelas nossas escolhas. Então, como tudo é interligado, tudo é consequência uma da outra. Você ora, consegue auxílio. Para orar, você necessita se conectar. Para se conectar, você necessita observar a natureza, observar a si mesmo, dar aquela pausa e ter calma. Não é tudo interligado, é tudo uma consequência da outra. E se você resolve hoje o seu problema com calma, amanhã você não se arrepende. Se você planta hoje a sua sementinha com calma, amanhã a sua sementinha vai crescer. E se você calmamente aguardar os resultados,
ela vai germinar e vai dar muitos frutos. Então não adianta você querer colher o fruto antes da semente germinar. Agora vamos passar o texto da Joana. Vamos passar o texto. Convite à calma. E ela inicia citando Mateus no capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. São palavras de Jesus. Como é que nós iremos resistir ao mal? Hein? De que forma? O que que nós precisamos ter para resistir ao mal? Calma. Como Jesus não passou pelo mal aqui, mal físico, né? Foi maltratado, foi espoliado, foi crucificado. E como é que foi o exemplo dele? Ele ficou desesperado, gritou: Ai, meu Deus, por favor. Botou a mão na cabeça? Não, nem a gente sabe que não. De que forma foi? Gente, as piores coisas ele passou. E ele passou com calma. Porque ele tinha e tem a confiança no Pai. E ele dizia: era necessário que isso aconteça, não é isso? Para dar cumprimento às leis. O espinho do ciúme inicia Joana de Ângeles. Vence-a, acalma. O estilete da ira dilacera. O ácido da inveja a corrói. Os vapores do ódio enlouquecem-na. A agressão da calúnia despedaça. O tóxico da maledicência perturba. A rama da suspeita inquieta. O petardo da censura féria. As carregadas tintas do pessimismo tisnam-na se o cristão decidido não se resolve mantê-la a qualquer preço. Não importa que exudes agoniado, em quase colapso periférico, ou estejas com a pulsação alterada, ou ainda sofras o travo do amargor nos lábios. Imprescindível não precipitares, nem conclusões aligeiradas, nem desesperações injustificáveis. Ela diz que é imprescindível. A gente nem tirar conclusão precipitada e nem ficar desesperado. Não nos reportamos à posição inerme, à aparência, pois o pântano que parece tranquilo é abismo reduto de miasmas e morte traiçoeira. Então, às vezes a pessoa parece que é calma, e não é. Às vezes é desleixado, preguiçoso, não é calmo, é diferente. Porque ela diz aqui, ó, que um pântano parece que é aquilo, olha, calmo, tranquilo, mas quantos galhos tem para prender seu pé se você entrar no pântano e sair andando? Quantos animais vivem ali para te morder ou então você pegar uma doença, uma infecção ali, né? Um verme entra no teu pé, no machucadinho do pé e a aparência é de calma, é isso? Mas existem muitas, como ela diz aqui, reduto de miasma. O pântano é um reduto de miasmas e morte traiçoeira. Se você se perder no pântano, é difícil, porque você não consegue reconhecer. Você pode ficar rodando, rodando, né? Então, e parece que é tudo tranquilo, tudo calmo. Aludimos a um espírito confiante,
fixado nas diretrizes do Cristo, sem receios íntimos, sem ambições externas. O que ela está falando? Equilibrado pela reflexão, possuidor de probidade pela ponderação. Então, ela está falando, que ela diz assim, que ela se alude a um espírito confiante, confiante em Deus, né? Aquele espírito equilibrado pela reflexão. Ele é ponderado. Ele pode ser extremamente ativo, proativo, mas ele pode ser ponderado. Então, é esse indivíduo que ela está falando. É dessa forma que a gente tem que conduzir as nossas atitudes, em tudo na vida, né? Vou repetir agora o que eu li no início. Calma significa segurança de fé, traduzindo certeza sobre a justiça divina. Continuando, já estamos no finalzinho de tudo aqui. Ante o dominador tíbio, que lavava as mãos em referência à sua vida. Então, ela está falando do governador, né, que lavou as mãos, Pôncio Pilatos, não é isso? Tíbio, tíbio é indeciso, né? Porque ele tinha a impressão que Jesus era um homem excelente, mas não teve a coragem, né, de defendê-lo naquele momento, né? Então, eu vou repetir. Ante o dominador tíbio que lavava as mãos em referência à sua vida, Jesus se fez o símbolo da calma integral e da absoluta certeza da vitória da verdade. Aí, Joana de Ângelo nos dá uma assertiva também. Ela é uma. O verbo impositivo é uma coisa, né? Se a gente escutou, a gente tem que obedecer. Cultiva, portanto, os sentimentos e mantém os propósitos edificantes. Perceberás surpreso que as atitudes dos maus não te atingirão, facultando-te, mediante a calma, não resistir ao mal que te queiram fazer, conforme lecionou o Senhor, porquanto a integridade da fé em exteriorização de calma dar-te-á forças para vencer as próprias limitações e prosseguir resolutamente em qualquer circunstância. São as palavras de Joana de Ângeles e a gente agradece demais, verdadeiramente, a essa irmã superior que nos traz essa mensagem, é, nos dando a segurança de que estamos no caminho certo, né? De que estamos no caminho certo. E a segurança de que nada que fazemos na vida, que fizermos na nossa vida, nossa existência atual e nas outras, né? Nas outras existências. Nada fica sem o concurso do Senhor. Tudo que fazemos, o que resolvemos, o que precisamos, o Senhor nos dá. É a divina providência. Nos dá o discernimento, oportunidades de conseguirmos o discernimento, né? Oportunidades de que às vezes a gente se revolta, esbraveja, mas a partir do momento que a gente reflete e respira fundo e volta a nossa atenção, entra no nosso quarto íntimo e conversa com ele, ele nos ampara em todos os momentos.
E a calma é algo que a gente deve conquistar. Então, o exemplo, o exemplo nosso Mestre Jesus já nos trouxe. As interpretações para nos ajudar, todos esses espíritos superiores nos trazem também, nos trouxeram. Então, basta que a gente agora realmente arregace as mangas e trabalhe, estudando, amando, sentindo e sempre, seja que hora for ou a todo momento, fazer essa conexão com o nosso Pai Criador, porque é Ele que nos ama muito e nos guia sempre. Que Ele permaneça em nossos corações e que nosso Mestre Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Obrigada. Bem, minha irmã, ótima palestra, ótimo estudo. A calma é sempre a calma. E aqui, lembrando essa frase de Joana, né? Calma significa segurança de fé, traduzindo certeza sobre a justiça divina. Achei linda essa frase, né? Calma significa segurança de fé, traduzindo certeza sobre a justiça divina. Então, que nós possamos manter firmes a nossa fé, a nossa calma, na certeza que dias melhores virão e que nunca estamos desamparados, né? Basta a gente acalmar o coração, refletir e principalmente pensar o seguinte: eu estou fazendo esse trabalho para Jesus, né? O nosso trabalho é feito para Jesus. Então, se trabalhamos para Jesus, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Porque o mestre e os amigos espirituais estarão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, e tudo dá certo, porque nós estamos trabalhando para o nosso mestre. Então, basta que a gente ponha amor, vontade, empenho, dedicação, tudo dá certo. Tudo dá certo. Porque é para ele que nós viemos aqui para melhorar, sabendo que ele estaria sempre ao nosso lado, nos amparando. Então, só pode dar certo. Não pode dar errado nunca, só pode dar certo. Então, que mantenhamos a calma em todos os momentos. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por tudo que nós temos recebido. E eu quero pedir à minha amiga Dulcineia, Dulcineia, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga, por favor. Sim. É muito gratificante, né? Quando a gente vê que a gente está no caminho certo, buscando cada dia mais, né? O nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, buscando exatamente aquilo que a gente precisa buscar, né? Que é alcançar a altura do varão perfeito, Jesus Cristo. A gente procura chegar lá, né? Mas quando a gente tem consciência de que a gente precisa chegar lá, tudo vai bem, né? E essa é uma das coisas que a gente precisa ter sempre, né? Calma. Estou trabalhando isso assim, empenhadamente, porque calma, realmente. é, Ai, gente, obrigada, irmãs. Obrigada, minha irmã. Querido Jesus, Senhor de nossas vidas, de nossas almas, estamos aqui, Senhor, de coração agradecidos, ter me dado essa palestra maravilhosa, que nos faz refletir e pensar no que vale a pena ser calmo, né? Tudo que o Senhor colocou à nossa disposição para que possamos crescer, nos aperfeiçoar cada dia, e está aí, dispostos, expostos para que nós possamos refletir e realmente trilhar esse caminho maravilhoso. Gratidão, Senhor, gratidão
todas as coisas. Gratidão, Senhor, por tudo aquilo que vem a nós para nos ajudar. Gratidão pelas lições, pelas irmãs dispostas aos estudos todos os dias, que se empenham para que aprendam e possam passar para cada uma de nós o nosso crescimento também. Gratidão por mais essa noite, por mais esse estudo. Gratidão por esse dia, por mais esse dia em nossas vidas. Gratidão, Senhor, pela nossa saúde. Gratidão pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias, tanto físico quanto espiritual. Gratidão, Senhor, pelo amor que o Senhor tem por nós, que nos ajuda a amar também. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu desejo para todos uma boa noite, de muita paz, muita luz, muita Boa calma. noite, queridos. Que o Senhor continue a nos fortalecer e vamos sempre orar por aqueles que estão muito necessitados, né? Aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão desequilibrados, aqueles que estão atormentados, para que o Senhor lhes dê a calma necessária para eles se manterem de pé, Vencer todas as coisas. seguirem a sua caminhada. Que Deus, abençoe a todos vocês. Um beijo no Graças a Um Deus. beijo a todos, boa Boa noite. noite, bom Valeu, descanso. Boa noite, gente. Ana Brito, Ana Obrigada. Cristina, Cris, Obrigada, Wanda, Lucinéia, Boa Boa noite a todos. Fiquem com Eloá, Deus. Gratidão. Karen, Fique com Deus. Fiquem com Deus. Carlinha, um Bom beijo para descanso todos. para Boa todos. noite. Beijo. Beijo no coração. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Tchau. Paz e Tchau, bem. boa Paz e bem noite. para todos. Paz e bem a todos. Bom Boa descanso. noite, boa noite.